bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por juntar-se a nós novamente no programa Hora de Estudo Bíblico. Espero que este programa de hoje traga conforto, esperança, encorajamento, instrução e desafio. Não conheço a necessidade do seu coração, mas Deus e a sua palavra têm o poder de suprir todas as suas necessidades. Obrigado àqueles que nos escreveram. É realmente muito encorajador receber os e-mails, as cartas dos nossos ouvintes. Vamos continuar agora com o nosso estudo em Filipenses. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Hoje veremos os versículos 27 a 30 e com isso vamos concluir o primeiro capítulo. Até agora estudamos 26 versículos do primeiro capítulo. 26 versículos em 13 programas. Mais ou menos 2 versículos por programa. Agora, este é um programa de estudo bíblico, não uma pregação. Por isso, podemos passar mais tempo explicando o significado destes versículos tão importantes nesta epístola de 4 capítulos. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Mas antes de olharmos para estes versículos, precisamos da orientação do Espírito Santo. Portanto, vamos orar. Pai querido, obrigado pela comunhão que podemos ter com os teus filhos. Nós te agradecemos, Pai, por aqueles que nasceram de novo e são parte da família da fé. E são teus filhos e nossos irmãos em Cristo. Que este programa seja uma bênção para todos que estão ouvindo. Pedimos que a tua palavra opere em cada coração e que a tua verdade, que tem transformado milhares de vidas, continue a trabalhar através deste programa de rádio. Pai, te agradecemos por este livro tão especial que Paulo escreveu aos Filipenses sob a orientação do Espírito Santo. Agradecemos pelo fato de que o mesmo Espírito Santo que nos deu esta epístola através de Paulo é o nosso mestre. Portanto, pedimos que o bendito Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações, e se alguém que nos ouve agora ainda não te conhece, nós pedimos, Pai, que este possa ser o dia da salvação para esta pessoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 1, versículos 27 e 28. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Até agora, nesta epístola, Paulo escreveu de modo geral, na primeira pessoa, tornando a carta autobiográfica, com a exceção de sua oração nos versículos 9, 10 e 11. Em outras palavras, Paulo está escrevendo sobre si mesmo e se refere a si mesmo e à sua experiência na prisão. Mas lembre-se que o que Paulo escreveu, ele o fez sob orientação do Espírito Santo. Agora o conteúdo de sua mensagem muda para uma aplicação espiritual para aqueles que leem e ouvem esta mensagem. Isto é algo que está faltando no ministério nos dias de hoje e deve ser revivido. Pregar e ensinar de maneira abstrata e geral, sem explicação prática, não fortalece os crentes. A verdade deve ser aplicada, deve apelar à consciência daquele que ouve. Eu já disse em muitas ocasiões em meus anos de ministério que meu principal objetivo na pregação é que vidas sejam transformadas. Como pastor, não hesitaria em dizer à minha congregação: eu não estou pregando para pessoas ausentes. Se você acha que eu estou pregando para aqueles que não estão presentes, algo está errado com você. Eu não prego para aqueles que estão ausentes. Ministro sim àqueles que estão presentes, e o objetivo de pregar e ensinar é que vidas sejam transformadas. Eu não estou neste ministério para que me escutem e para que possa, assim, ganhar popularidade. Eu não estou aqui por causa de salário ou remuneração. Eu não estou aqui para ser reconhecido pelas pessoas. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus, orando para que Deus use a sua palavra e supra as necessidades dos nossos ouvintes. A verdade precisa ser aplicada. Isso é o que Paulo começa a fazer aqui. Ele começa dizendo: somente deveis portar-vos dignamente. A palavra portar-se se refere ao comportamento de um cidadão. No capítulo 3, versículo 20, Paulo diz:
Mas a nossa pátria está nos céus. Devemos nos portar como cidadãos do céu em nossas palavras e também em nossas ações. A conduta do cristão deve corresponder à mensagem do Evangelho de Cristo. A pessoa que é salva pelo Evangelho deve viver uma vida digna do Evangelho, mostrando toda a boa lealdade para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito 2, versículo 10. Na Bíblia, o comportamento cristão é comparado a uma vestimenta. Depois de crer no Evangelho, ou seja, depois de nascer de novo, há algumas coisas que devem ser removidas e outras que devem ser acrescentadas. Vamos ler alguns versículos a respeito disso. Colossenses capítulo 3, começando com o versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quando você tiver tempo, leia esta passagem novamente. Colossenses 3, versículos de 8 a 14, e sublinhe na sua Bíblia todas as vezes que as palavras despojar e revestir aparecerem. A pergunta é a seguinte: será que estamos interessados em adornar nossa vida da mesma maneira que nós adornamos o nosso corpo? Quanto tempo, esforço e dinheiro gastamos para adornar o nosso coração, comparado com o que gastamos para adornar os nossos corpos? A nossa maneira de viver como crentes ou ajuda ou atrapalha o Evangelho. Nossa conduta produz uma das duas coisas: ou torna a verdade atraente para outras pessoas, ou torna a verdade repulsiva. Paulo está pedindo aqui que os cristãos vivam de forma digna do Evangelho, proclamando o Evangelho de Jesus, mesmo sem o apoio da presença de Paulo. Ele diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Você observou isso no capítulo 27? Quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Sei que existem alguns crentes que são como bebês, precisam ser alimentados com uma mamadeira. Eles se apoiam no pastor e não crescem na graça, não estudam a Bíblia, não sabem depender do Senhor. Quando vem uma provação, uma situação difícil, ao invés de se voltarem a Deus em oração, vão até o telefone e ligam para o pastor. É bom ter um homem de Deus como pastor, sem dúvida, uma pessoa em quem podemos confiar, mas precisamos crescer, precisamos aprender a confiar em Deus. E outra coisa, devemos ensinar nossos filhos a confiar em Deus. Minha esposa e eu decidimos que não vamos poupar, deixar dinheiro para os nossos filhos. Vamos deixar que eles confiem em Deus da mesma forma que nós aprendemos a confiar no Senhor, enquanto que nós vamos dar o nosso tempo e nossas vidas para proclamar a palavra de Deus. Paulo está dizendo que sua conduta seja coerente com a verdade do Evangelho, quer eu esteja com vocês ou não. Não se apoiem em mim, não dependam de mim, aprendam a apoiar-se no Senhor e a depender do Senhor. O desejo no coração de todo verdadeiro pastor é alimentar os membros da igreja para que eles possam ser firmes em Deus e sua palavra. É triste para um homem de Deus, para um pastor, para uma missão, ver que o seu povo tenha uma atitude de dependência, que eles não conseguem viver sem ele. Pessoalmente, amigos, não me lisonjeia saber que a minha ausência será tão sofrida como se o Espírito de Deus fosse embora da igreja. Eu fui pastor por muitos anos e não me senti lisonjeado quando me disseram: pastor, o que faremos sem você? Amigos, devemos aprender a depender apenas de Deus. A igreja em Filipos sentia que devia sua existência a Paulo e, por isso, corria um sério risco de depender de Paulo em vez de depender de Jesus. Se dependessem de Paulo ou de qualquer outro homem, eles seriam como parasitas, já que pertenciam a Cristo,
deveriam ir diretamente a ele para buscar sabedoria e força. Em seguida, Paulo diz que, estando ausente ou presente, esperava ouvir coisas positivas a respeito deles. Olhe para o versículo 27 mais uma vez. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo pede, em primeiro lugar, que estejam firmes no mesmo espírito. A base de seu pedido é o fato de que há um conflito, estamos em guerra. Os crentes estão no meio de um grande conflito. Paulo diz que a batalha é com os que resistem, no versículo 28. Observe o que ele diz. E em nada vos espanteis com os que resistem. E no versículo 30 ele acrescenta, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Tendo o mesmo combate e os que resistem. São termos militares. Isso nos mostra que temos oposição em nossas vidas e oposição ao Evangelho. O Evangelho foi confiado a Paulo, assim como a todos os cristãos. O Evangelho teve e ainda tem seus inimigos. Paulo se exercitou na confirmação do Evangelho, de acordo com o versículo 7. Exercitou-se na propagação do Evangelho para que este progredisse, versículo 12. Exercitou-se também na defesa do Evangelho, versículos 7 a 17. Os adversários são muitos e eles são fortes e poderosos, por isso os crentes devem combater unânimes, com o mesmo espírito. Nesta época em que vivemos, em que tanta coisa é tolerada, não temos muito espaço para dar nossa opinião, porque senão poderemos ofender alguém que discorda de nós. Alguns de nós cresceram com o conceito que devem fazer amigos e influenciar pessoas e, por isso, não devem ser dogmáticos e inflexíveis. Afinal, disse um pregador muito conhecido, toda religião tem algo de bom, então por que insistir que eu seja dono da verdade? Obviamente, ele não tinha verdade. Mas, amigos, Cristo é a verdade e ele é o caminho, portanto, aqueles que creem no Evangelho de Cristo devem honrar o Evangelho com sua vida e manter-se firmes em um mesmo espírito, lutando juntos. Há muitas coisas na Bíblia que não entendo, e há muitas coisas sobre as quais eu não posso ser dogmático. Mas, amigos, há algumas coisas na Bíblia que são muito claras e eu não posso deixar de ser dogmático sobre as verdades do Evangelho e da fé cristã. Nestes pontos, não podemos ceder, não podemos mudar, devemos permanecer firmes. A comunhão na fé e a propagação do Evangelho produzem unidade genuína e, como cristãos, devemos ser unânimes e ter um mesmo espírito. Ser unânime envolve ter um propósito em comum, sem opiniões divididas. Mas vejam, esses propósitos e esses programas devem estar baseados na Bíblia, devem ser bíblicos. Os crentes são exortados a permanecer unidos porque os adversários vão tentar dividir e destruir. Talvez você se lembre do que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, portando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Os crentes são um em Cristo e, sabendo que o plano do inimigo é dividir e destruir as testemunhas do Senhor, cada um de nós deve fazer todo o possível para manter essa unidade. Não conheço nada que arruine mais o testemunho do Evangelho que a falta de unidade do povo de Deus, e muitas vezes a falta de unidade é causada por interesses próprios. Nada é mais nocivo para os descrentes do que perceber divisão entre o povo de Deus. Se Satanás conseguir dividir os filhos de Deus, ele terá uma grande vitória. Ele conhece a verdade do que Cristo disse: toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, versículo 25. O diabo sabe disso e, como nosso adversário, tenta criar diferenças de opinião e divisão. Eu não estou falando de dividir-se por causa de falsa doutrina ou de problemas morais. Eu estou falando sobre problemas pessoais. Quantos crentes não se dão por causa de problemas pessoais? A igreja local precisa manter uma frente de batalha unida, para que sejam um, para que o mundo creia. João 17, 21. A propósito, quando Jesus orou para que sejamos um, ele não se referia a todas as pessoas.
nem a todos os grupos religiosos. Ele estava falando de seus seguidores. Para permanecermos unânimes, com o mesmo espírito, precisamos enfrentar a oposição unidos. A unidade é essencial no lar, nos negócios e também na igreja. Portanto, amigo, devemos estar firmes e em unidade. A igreja que perde a unidade acaba ficando cheia de amargura e ressentimento. Meu irmão, minha irmã, vamos juntos, ombro a ombro, com o mesmo coração, propagar as boas novas do Evangelho da graça de Deus. O mundo está morrendo espiritualmente e precisa da palavra de Deus. Vamos buscar sempre a unidade e juntos nos esforçarmos para espalhar a palavra de Deus ao mundo. Muito bem, nós vamos parar por aqui por hoje. Não terminamos o capítulo 1 ainda, faremos isso no próximo programa e começaremos com o capítulo 2 de Filipenses. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.